Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou prosseguir aqui essa parte nossa agora de termodinâmica, dessa disciplina de introdução aos fluidos e termodinâmica. A gente acabou de ter alguns vídeos falando sobre temperatura e lei zero da termodinâmica e agora a gente vai passar para uma outra unidade que a gente vai falar de teoria cinética dos gases. Por favor, peguem lápis ou caneta, borracha e papel, porque esses slides agora isso já é dica geral, já façam isso para os outros vídeos, mas só que tentem pegar agora de uma vez que esses slides de teoria cinética dos gases a gente vai precisar um pouco de fazer algumas continhas. Não se assustem, não são contas muito difíceis, mas já pega para a gente fazer as contas, para a gente compreender tudo que a gente está querendo entender dessa teoria cinética de gases, tá certo? Mas antes disso, vamos fazer a nossa pequena revisão. Então a gente falou da lei zero termodinâmica, a gente falou, o que a lei zero da termodinâmica nos diz? Ela nos diz o seguinte: se um objeto A está em equilíbrio térmico com o objeto C e um objeto B está em equilíbrio térmico com o mesmo objeto C, então o objeto A está em equilíbrio térmico com o objeto B. O que significa estar em equilíbrio térmico? Que todas as propriedades macroscópicas deles já não vão estar se alterando tanto e a temperatura desse objeto vai ser a mesma. Tá certo? Então, dois sistemas estão em equilíbrio térmico quando eles possuem a mesma temperatura. Eles podem ter pressões, volumes diferentes, mas só que a temperatura é igual. Temperatura é diferente, sensação térmica, e agora a gente vai começar a estudar a teoria cinética de gases. Então vamos ver, nosso objetivo nessa parte agora, vão ser uns 3 vídeos, vai ser a gente fazer uma interpretação cinética da temperatura. Então a ideia é essa. A gente também viu escala de temperatura, eu deixei alguns vídeos, não sei se ficou tão bom, mas qualquer coisa vocês me perguntem lá nos grupos. A gente falou da escala Celsius, é onde esse T0 é o tempo, é o ponto de fusão da água, onde a gente define isso aqui como sendo 0 graus Celsius, e T100, que a gente define como sendo 100 graus Celsius, é o ponto de ebulição da água. E aí a gente pode obter qualquer temperatura em Celsius com essa formuleta aqui, onde eu chamei de L aqui, mas pode ser qualquer propriedade do material. L aqui é porque eu estava falando da temperatura numa escala de um termômetro de mercúrio. Se a gente utilizar outro tipo de propriedade, a gente tem que substituir qual propriedade aqui. Se a gente tem a temperatura em Celsius, a gente consegue transformar para a temperatura em Fahrenheit dessa forma, e se a gente tem a temperatura em Celsius, a gente também pode calcular a temperatura em Kelvin. Sendo que essa temperatura em Kelvin a gente usou um termômetro especial, vamos chamar assim, que é o termômetro de gás a volume constante para gases com densidade baixa. Por que densidade baixa? Foi a discussão que a gente fez nos outros vídeos, que um gás com densidade baixa, os gases com densidade baixa, eles vão concordar com relação à temperatura de calibração dos termômetros. Tá certo? Então a gente fez bastante essa discussão, fez simulações com gases com densidades diferentes e gases diferentes para a gente ver que se a densidade for baixa, eles vão concordar com a pressão para cada ponto de calibração do termômetro. E aí na temperatura em Kelvin a gente só precisa de um ponto de calibração e aí a gente resolve o nosso problema e essa temperatura em Kelvin nos dá o zero absoluto de temperatura. Não existe temperatura menor que 0 Kelvin, tá certo? Isso a gente vai voltar lá na segunda lei termodinâmica. Mas, contudo, agora a gente vai falar de teoria cinética de gases, certo? Então nós vamos voltar para a simulação. Qual simulação? Aquela mesma simulação que a gente estava fazendo. A gente tem aqui uma caixa, tem um robozinho aqui que ele consegue empurrar essa caixa aqui para um lado para o outro. A gente pode medir a temperatura do gás nessa caixa, a gente pode medir a pressão que o gás dessa caixa está exercendo nas paredes. E além disso, a gente tem aqui um controle de temperatura que a gente pode ou aquecer o gás ou esfriar o gás. Tá certo? A gente pode utilizar 2 tipos de gás. Eu vou utilizar nessa simulação só o gás, o átomo mais pesado, mas podia ser qualquer um. E aqui a gente vai brincar algumas coisas nessa simulação. O que a gente vai fazer? Eu vou bombear o gás aqui, vou bombear as bolinhas aqui dentro, beleza? Só que eu vou tentar colocar aqui alguns tipos de situação com algum parâmetro constante. Por exemplo, eu vou fazer aqui o gás com volume constante, com pressão constante, com a temperatura constante. E aí a gente vai ver o que está acontecendo, certo? Primeiramente a gente vai tentar analisar um gás que ele tenha pressão e temperatura constante, tá certo? Porque olha só, a gente pode variar 4 parâmetros nesse problema. 4. 1, 2, 3, 4. Quais parâmetros que a gente pode variar? 1, o volume da caixa. 2, a temperatura do gás lá dentro da caixa. 3, a pressão que o gás está exercendo aqui na caixa. 4, o número de átomos que existe aqui dentro da caixa. Tá certo? A gente pode variar esses 4 parâmetros. Eu já vou fazer
o experimento aqui com o número de átomos variando, porque a gente já faz esse e depois a gente vai manter o número de átomos fixo e só vai variar esses outros três, volume, temperatura e pressão. Então hoje eu vou fazer um com o número de átomos variando. O que vocês acham que vai acontecer? Olha só, eu sempre vou colocar átomos a 400 Kelvin, todos vão entrar nessa temperatura de 400 Kelvin, certo? Todos os átomos que vão entrar. E aí eu pergunto para vocês, se eu colocar aqui 100 átomos, o que vai acontecer com o volume dessa caixa? Então se eu jogo lá 100 átomos, olha lá, o volume está lá, eu estou mantendo pressão constante. E aí a temperatura eu vou querer que fique sempre 400 Kelvin. Então eu estou mantendo pressão e temperatura constante, certo? Então vocês vão anotando aí, ó, pressão e temperatura constante. Se eu joguei 100 átomos, a caixa tem esse tamanho aqui. Agora eu vou jogar mais 200 átomos aqui dentro. Pum! Joguei mais 200 átomos. Eu aumentei o número de átomos, mantendo a temperatura constante e a pressão constante. O que acontece com a caixa? Isso é bem intuitivo isso, né? Olha só, se eu tenho uma caixa com gás, se eu coloco mais gás, ela vai expandir, tá certo? Sou eu enchendo aí um balão, vamos colocar assim. Eu coloco mais gás lá dentro do balão e eu vou expandir minha caixa. Então a gente já chegou em uma relação que a gente queria. Quanto maior o número de átomos, se eu mantiver pressão e temperatura constante, quanto maior o número de átomos aqui dentro, maior o volume que o gás vai ocupar, certo? Se eu tirar a quantidade de gás aqui dentro, o que vai acontecer? O volume vai diminuir, certo? Aí alguém pode perguntar assim, Léo, mas peraí, a temperatura diminuiu também, certo? Só que eu posso aumentar a temperatura e eu vou ver que o volume vai ter diminuído. Então olha só, mas isso é bem intuitivo isso. Se eu aumentar a quantidade de gás dentro de uma caixa, mantendo a pressão e a temperatura constante, o que acontece com a caixa? Ela expande. Se eu tirar gás dessa caixa, mantendo temperatura e pressão constante, ela vai contrair. Então esse aqui é bem intuitivo, beleza. Então já fizemos um caso. Qual que é o caso? De pressão e temperatura constante. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou bombear aqui uma quantidade de gás lá dentro, e agora eu vou sempre manter essa quantidade de gás, tá certo? Tem essa quantidade aqui que tem 229 partículas aqui dentro, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou manter só a pressão constante, então, mas na verdade estou mantendo dois parâmetros constantes. Estou mantendo a pressão constante e o número de moléculas constante. O número de moléculas agora eu sempre vou manter constante, certo? Em todos os experimentos que eu vou fazer aqui para frente, dessa simulação. Então o número de moléculas é constante, a pressão vai ser constante. O que acontece se eu diminuir a temperatura desse gás? Olha lá, estou diminuindo a temperatura. Eu diminuo a temperatura, o volume diminui. Se eu agora quiser aumentar a temperatura, o que vai acontecer? O volume vai aumentar, certo? Então olha só, mantendo a pressão constante e o número de moléculas constantes, se eu aumento a temperatura, o volume aumenta. Se eu diminuo a temperatura, o volume diminui. Beleza? Então a gente está chegando em algumas conclusões. Espero que vocês estejam anotando aí. Depois eu vou fazer um resumo. Certo? Se eu mantiver pressão e número de moléculas constantes, se eu aumento a temperatura, o volume aumenta. Se eu diminuo a temperatura, o volume diminui. Beleza? Tranquilo até aí? Então vamos lá. E a outra conclusão que a gente tinha chegado é, se eu aumentar o número de moléculas dentro da caixa, mantendo a pressão e a temperatura constante, o volume, se eu aumentar o número de moléculas, o volume aumenta, se eu diminuir o número de moléculas, o volume diminui. Então beleza, estamos indo aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a temperatura constante. Então a temperatura está constante. Vou bombear aqui meus átomos, mesma quantidade de átomos, tá lá, ó, pum. Então agora o número de átomos aqui está constante, certo? A temperatura que eu estou mantendo constante, ó, a simulação está me mantendo ali, 300 graus. A pergunta agora que a gente quer fazer é, se eu diminuir o volume da caixa, a pressão vai aumentar ou vai diminuir? E se eu aumentar o volume da caixa, a pressão vai aumentar ou diminuir? Então vamos fazer aqui, ó, diminuir o volume. Se eu diminuo o volume, o que acontece com a pressão? A pressão aumenta, a pressão do gás aumenta, certo? Se eu aumento o volume da caixa, o que acontece com a pressão? A pressão diminui, beleza? Então vocês estão notando isso aí. Nesse caso aqui agora, a pressão e o volume eles são inversamente proporcionais. Se eu diminuo o volume, a pressão aumenta. Se eu aumento o volume, a pressão diminui. Certo? Olha lá, é isso que eu estou fazendo. Aumentei o volume da caixa, a pressão diminuiu. Se eu diminuo o volume da caixa, a pressão vai aumentar, mantendo a temperatura constante.
Bacana? Então já fizemos aqui a pressão, a temperatura, agora vamos fazer do volume. Então vou reiniciar tudo aqui e vou diminuir aqui um pouquinho e vou fazer do volume. Pum. Volume constante, bombeei minhas partículas lá. Então eu tenho esse número de partículas fixo. A questão é, se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer com a pressão? Então aumenta a temperatura aqui, vou ver. Ó. Se eu aumento a temperatura, a pressão aumenta, certo? Se eu diminuo a temperatura, a pressão diminui. Por favor, tentem pegar essa simulação e dar uma brincada com ela, para vocês entenderem todas essas relações entre pressão, temperatura, volume e número de moléculas. Eu fiz todos os experimentos que eu precisava aqui, mas tentem pegar e analisar vocês mesmos, certo? Então vamos lá, fiz a simulação, agora eu vou resumir tudo aqui que eu tinha feito, beleza? Então vamos lá, informações da simulação. Se eu mantiver a pressão e a temperatura constante, quanto maior o número de moléculas dentro da caixa, maior o volume. É bem intuitivo. Se eu mantiver o número de moléculas constante e a temperatura constante, quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto menor o volume, maior a pressão. Então o volume ele é inversamente proporcional à pressão, certo? Se eu mantiver agora a pressão e o número de moléculas constantes, se eu aumentar a temperatura, eu aumento o volume. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo o volume. Então o volume ele é inversamente proporcional à temperatura, beleza? Para esse tipo de gás aqui que eu estou usando, para esse tipo de gás. Daqui a pouco a gente vai modelar esse gás. A gente vai inclusive chamar esse gás, que é o que está aqui em cima, de gás ideal. Isso aqui vai valer para gás ideal, tá certo? Isso é bom eu salientar aqui agora, eu não tinha falado antes, porque a gente vai modelar daqui a pouco o nosso gás ideal. Mas isso aqui vai valer para gases ideais. Então olha só, essas relações aqui, espero que vocês peguem a simulação e tentem observar essas relações aqui. Se eu aumento o número de moléculas, o volume aumenta, mantendo aqui a pressão e a temperatura constante. Se eu mantiver a temperatura e o número de moléculas constantes, se eu diminuir o volume, eu aumento a pressão. Se eu aumentar o volume, eu diminuo a pressão do gás. E se eu mantiver a pressão constante, se eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo o volume. A gente pode juntar isso tudo em uma equação só. Então, se eu junto todas essas informações em uma equação, eu tenho esse tipo de equação aqui. Ó. PV é igual a KBNT, certo? N aqui é o número de moléculas. Ou a gente pode escrever essa equação dessa forma, que é uma forma que a maioria já deve ter ouvido falar, que PV é nRT, certo? Pressão vezes volume é igual a nRT, certo? Isso aqui é o que a gente chama de equação de estado para o gás ideal. Isso aqui é específico para o gás ideal. Todo gás ideal ele vai seguir esse tipo de equação. Essa é a equação que governa o gás ideal. É a equação mais importante para gases ideais que a gente vai trabalhar. Certo? Então tentem entender essa equação de fato. Então PV é Nzinho RT. O que é Nzinho? Nzinho é o número de mols. Então enquanto Nzão é o número de moléculas, Nzinho é o número de mols. Mas de toda forma a relação continua sendo a mesma. Então quem são essas constantes? Esse R aqui é a constante universal dos gases ideais, ele tem esse valor, e esse Kb é a constante de Boltzmann. Então eu posso escrever essa equação dos gases ideais dessa forma ou dessa forma, sendo que a gente obteve ela fazendo aquele experimento da simulação. Então eu espero que vocês façam esse experimento da simulação e tentem compreender essas relações aqui. Então beleza, mas o que é um gás ideal? Qual vai ser o modelo que a gente vai utilizar para um gás ideal? Primeiro, o gás ideal é constituído por moléculas, são esses camaradas aqui, certo? São esses caras aqui, isso aqui para mim é um gás ideal. O movimento das moléculas segue as leis de Newton. Beleza, eu acho que é bem razoável isso também. O número de moléculas é muito grande, a gente sempre vai considerar o gás ideal como um número, como sendo um gás formado por um número de moléculas muito grande. O que é muito aqui? Da ordem de 1 mol, 2 mols, 3 mols. Então a gente sempre vai considerar um número de moléculas muito grande para um gás ideal. Léo, mas aqui você colocou 250 moléculas. Beleza, para a simulação nossa aqui a gente pode considerar como sendo um gás ideal tranquilo, certo? As moléculas têm pequeno volume, o volume delas é muito pequeno, então a gente não vai considerar como um gás ideal moléculas muito grandes, são moléculas de volume pequeno. Só atuam forças durante as colisões, então não vai existir outras forças, não existe força de interação entre essas moléculas, por exemplo, gravitacional ou eletromagnética, as forças só vão acontecer dessa forma, então vão ser só colisões entre as moléculas, tá certo? Esse é um tipo de situação para a gente falar que é um gás ideal. E as colisões elas são elásticas e quase instantâneas. Então as colisões são tipo colisões de bola de sinuca. É isso que está acontecendo. Esse aqui vai ser o nosso modelo para o gás ideal. Nessa disciplina a gente só vai estudar gás ideal para essa disciplina. Então esse aqui é o modelo de gás que a gente vai utilizar para essa disciplina. Beleza?
Tranquilo até aí? Então vamos lá. Beleza, Léo, mas o que que é, e aí, o que que isso tem a ver com teoria cinética de gases? Então, se a gente voltar aqui nesse modelo de gás ideal, eu estou falando aqui, ó, movimento das moléculas segue as leis de Newton. Qual vai ser a ideia dos próximos slides, ou dos próximos vídeos, perdão? A ideia dos próximos vídeos é a gente utilizar as leis de Newton para tentar encontrar uma interpretação cinética, uma interpretação de acordo com mecânica, certo? Da pressão e principalmente da temperatura, para a gente ter uma interpretação da temperatura utilizando esse modelo de gás ideal aqui, tá beleza? Então, seguindo aqui, por que eu coloquei aqui simulação para uma partícula? Porque, Léo, mas aí você está sendo muito hipócrita. Sim, porque eu falei aqui com vocês que o número de moléculas é muito grande e agora eu estou fazendo uma simulação de uma partícula. Só para vocês entenderem qual vai ser a minha proposta nos próximos vídeos. A gente vai pegar aqui, ó, vou colocar uma partícula andando ali, certo? Essa partícula aqui ela vai ficar se chocando aqui com a parede e tal, e ela pode inclusive, aqui não foi não, deixa eu tentar colocar mais uma. Tchum. Essa partícula ela pode ficar se chocando só com a parede aqui, ó, ficar indo e voltando só nessa parede aqui, certo? E vocês estão vendo que essa partícula, como ela está quicando aqui na parede, ela tem uma componente da velocidade x, uma componente da velocidade y e assim por diante. O que a gente vai analisar nos próximos vídeos é o seguinte: imagina que eu tenho essa particulinha aí. Vou até fazer um negócio interessante aqui, ó. Vou colocar uma partícula da vermelha, certo? Então eu tenho aqui várias partículas das azuis, o que eu quero analisar é o movimento de uma partícula dessa. Uma partícula, por exemplo, essa partícula vermelha aqui, tá certo? E depois a gente vai fazer a média de todas as partículas para a gente obter essa interpretação cinética da temperatura e da pressão. Essa que vai ser a ideia. Então fica assim, esse vídeo era para ter ficado menor, mas ficou um pouquinho grande. Nos próximos a gente vai continuar esse estudo de teoria cinética dos gases. Lembre-se, a mensagem mais importante desse vídeo. Lembre-se do modelo do gás ideal e da equação para o gás ideal, PV é nRT. E por que PV é nRT? Tentem pegar a simulação e dar uma observada nela. Beleza? Fica assim, um grande abraço para vocês, falou!